São 7 jogos de invencibilidade agora nesse Campeonato Brasileiro, enfrentando inclusive os clubes da parte de cima da tabela. Qual a importância dessa vitória, dessa sequência invicta, deste momento, que faz com que o Bragantino abra neste momento, inclusive, 5 pontos a mais do que o 6º colocado na tabela de classificação? Boa noite. Boa noite, prazer estar falando com você e com os ouvintes. Eu acho que é uma vitória fundamental para a gente conseguir se manter próximo ou colado naqueles que lideram ali o campeonato. Estou falando de 2º, 3º e 4º lugar. Que a gente também consiga se distanciar um pouco mais das outras equipes. O que me deixa mais feliz, e aí não só o resultado do jogo, mas o contexto de todos os últimos jogos, né? A situação que a gente teve dos desfalques e tudo mais, e a gente conseguiu manter um bom nível de desempenho e de rendimento, né? Com a entrada dos meninos, com eles ganhando casca, maturidade. Eu acho que, além da vitória hoje, eu também estou muito satisfeito com essa sequência, o que a gente conseguiu ganhar em outros aspectos, dentre eles esses que eu falei, de aproveitar os jogadores do elenco, deles conseguirem ter minutos, terem bom desempenho e estarem se desenvolvendo e amadurecendo. Maurício, boa noite. Sérgio Loredo, tudo bem? Parabéns, tá? Parabéns pela vitória, por essa postura. E o que eu queria que você falasse é com relação às mudanças, né? Porque às vezes o torcedor, é claro, não entende também a mudança e o pensamento do treinador. E aqui, quando você coloca o Edmar, o comentarista Silvio Loredo dizia que, primeiro, o Everton não é um titular, né? Talvez ele também não suportasse 90 minutos. Mas pelo lado esquerdo você tinha ali o Marquinhos, depois o Benítez. Então você colocar um lateral esquerdo também pela direita, além da estatura que você está ganhando, você tem um jogador ali também que reforçaria a marcação. Foi esse o pensamento, o Silvio, nós vimos realmente isso, que às vezes o torcedor, mas coloca um lateral esquerdo, está inventando o que ele está fazendo. Então eu gostaria que você explicasse também, né, dentre as alterações, essa do Edmar pela direita, por favor. Bom, boa noite, Silvio, obrigado. Sim, a ideia foi nesse sentido. O Everton não vem jogando habitualmente, então tinha a questão dele sentir o ritmo mais para o final do jogo. Eles começaram a pesar aquele lado, chegando com muitos jogadores. E aí a gente não tinha outra opção de lateral direito hoje no elenco. O Guilherme já tinha entrado contra o Atlético Paranaense fazendo essa função lá atrás, não sei se vocês se lembram, mas eu optei por entrar o Edmar, não só pela questão da estatura, capacidade de marcação, mas também porque é um jogador um pouquinho mais rodado, experiente, ia saber dosar melhor, né, as ações, controlar um pouco mais o jogo, e foi nesse sentido, tentar fechar o lado deles e depois aproveitar a velocidade do Gabriel Novaes, que acabou entrando no final também, porque o Elinho também acabou apresentando um cansaço aí. Barbieri, boa noite. Bruno Crespo, Rádio Alfa Mix. Gostaria que você falasse um pouco você optou pelo Pedrinho hoje como armando a equipe no primeiro tempo, e ele até começou ligado na partida e caiu um pouquinho, e sumiu do jogo. E no segundo tempo você veio com o Tomás Coelho no lugar dele e acabou colocando o Arthur ali para armar um pouco mais a equipe. Você acredita que o segundo tempo, com essa mudança, melhorou a equipe e trouxe a equipe para cima do São Paulo? Eu acho que sim, eu acho que o Pedrinho vinha de uma sequência de jogos, já vinha apresentando um pouquinho de cansaço, o Arthur vinha de um pós-Covid, então ia ser difícil que ele conseguisse sustentar o ritmo atuando um pouquinho mais aberto, porque ele tem que cobrir mais campo, tem que correr atrás do lateral adversário. A ideia era preservar um pouquinho ele na questão física, ganhar a velocidade que ele tem para os contra-ataques e aquele jogo por dentro, porque ele é um jogador que retém bem a bola, desequilibra bem, a gente já tinha utilizado ele assim em outras oportunidades. E aí o Coelho, que começou de fora, porque vinha numa sequência muito grande, estava apresentando um pouquinho de desgaste, a gente precisava controlar um pouquinho a carga dele para não correr um risco alto de repente apresentar alguma lesão, alguma coisa. O Coelho entra com 45, já descansado, para poder imprimir intensidade. Eu acho que a equipe foi bem, mas acho que não tem a ver com a saída do Pedrinho. Eu acho que a gente fez um jogo parelho, decidiram numa bola parada, o Luan muito bem nessa bola, mas acho que foi um jogo equilibrado. E a gente foi mais eficiente do que o São Paulo, portanto, merecedor da vitória. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Hoje foi a 4ª partida com o público aqui em Bragança, são 3 vitórias e um empate. Eu queria que você falasse sobre se
A presença da torcida está realmente fazendo a diferença nos jogos? E também sobre o Elinho. O Elinho jogou hoje, ele pertence ao São Paulo, teve que pagar a multa para ele poder jogar. Eu queria saber como é que foi essa negociação para ele entrar em campo hoje. Sim, eu acho que a torcida nos ajuda bastante. Eu acho que cria uma atmosfera e um ambiente que empurra a equipe. O jogador se sente muito melhor jogando com o público, com uma atmosfera e com um ambiente que a gente sabe que exige mais dele, mas esses jogadores que vivem de desafio gostam disso. Então, tenho certeza que a torcida tem ajudado bastante a gente nesse sentido. E em relação ao Elinho, o que foi passado é que ele poderia jogar e foi o que eu escalei. Não tenho como te adiantar mais o que teve de negociação ou não. Essa parte não passa por mim. É um jogador importante, fez um grande jogo e nos ajudou bastante. Barbieri, boa noite, é o Danilo do GE. Primeiramente, parabéns pela vitória. A gente está há menos de um mês aí para a final da Sul-Americana. Queria saber como é que você enxerga esse período até a final da Sul-Americana, como é que está o planejamento, se há, por exemplo, um plano de começar, às vezes, fazer um rodízio maior na equipe para evitar um desgaste, pensando nessa final. E também como que é controlar a questão psicológica da equipe, com uma final se aproximando, um jogo tão importante, mas ainda tendo a disputa do brasileiro no meio, Boa noite, Danilo. Eu acho que esse rodízio tem acontecido até de forma natural, pelas situações que a gente tem enfrentado de desgaste, a gente opta por poupar de início ou por cartão. Então hoje, se eu não me engano, o Elinho tomou o 3º cartão, já vai ficar fora do próximo jogo, o Fabrício eu acho que também. Então, meio que de forma natural isso tem acontecido. A gente tinha uma preocupação um pouquinho maior com aqueles que tinham uma sequência maior, dentre eles o Cuejo e o Fabrício. E aí o Cuejo a gente conseguiu preservar hoje durante o primeiro tempo, o Fabrício tomando o cartão já vai ter esse descanso. Eu acho que esse grupo tem demonstrado uma maturidade incrível nesse sentido, porque a gente tem conseguido entrar nos jogos e competir, entendendo a importância de estar brigando para estar entre os primeiros da tabela. Então a gente não está ainda falando de Sul-Americana. Claro que a gente não vai correr riscos que sejam maiores do que os normais, porque o risco sempre existe, até no treinamento pode acontecer alguma coisa, mas os jogadores estão bem focados e o foco nosso agora é o esporte na quinta-feira para a gente tentar mais uma vitória em casa. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. 2 perguntas rapidinho aqui. A primeira é, o time hoje teve calma e está conseguindo ter tranquilidade para poder administrar o resultado, caso que aconteceu hoje? E a outra pergunta, para mim poder finalizar da minha parte já e adiantar aí para os companheiros, o Elinho não joga na próxima partida, aí você tem a possível volta de Ítalo e o Praxedes, como é que está a situação? Você já pode contar com o Praxedes retornando já contra o Sport? Bom, eu acho que sim, eu acho que a equipe tem conseguido crescer no sentido de entender que os finais dos jogos são momentos decisivos e que a gente tem que estar ainda mais vibrante, alerta e concentrado. Eu acho que a gente tem evoluído nesse sentido. O Praxedes ainda, a informação que eu tenho, ele ainda não está liberado, não sei se isso vai mudar até quinta-feira, mas por enquanto ele não está treinando comigo, ele segue entregue ao departamento médico, então imagino que provavelmente ele não vai ter condições de jogar na quinta-feira, mas a gente vai aguardar uma posição final, vamos estudar a melhor forma para que a gente consiga entrar na quinta forte e competitivo, como a gente tem feito sempre para encarar a equipe do Sport. Boa noite, Barbieri, é o Sérgio Silva do Mais Bragança. Eu não vou falar tanto do jogo de hoje, porque o torcedor já acompanhou por aí. Eu quero falar um pouco mais da história do Red Bull Bragantino, Barbieri. Eu quero dizer que no jogo de hoje você também está fazendo uma história aí com o time do Red Bull Bragantino, já que o Bragantino, em nenhum campeonato pela história do time de Bragança Paulista, ele conseguiu manter uma invencibilidade contra os times paulistas. Anteriormente, os torcedores do Braga comemoravam muito aí contra os times carioca, porque sempre o Braga foi considerado pelos torcedores do Massa Bruta o rei do Rio. Agora, com essa invencibilidade do Braga aí, Barbieri, contra os times de São Paulo, foi Bom, cortou seu áudio, Sérgio.
Eu acho que ele estava no fim da pergunta, se você quiser responder sobre a invencibilidade contra os times de São Paulo. Cortou seu áudio, mas o Maurício vai responder sobre a invencibilidade contra os times de São Paulo. Tá, cortou o finalzinho da pergunta, mas eu acho que consegui captar a ideia aí. Eu acho que, claro, a gente fica feliz com o momento. Ainda falta um jogo contra o Santos, né? Um jogo de retorno aí para a gente poder bater esse martelo, mas é claro que até esse momento a gente está muito satisfeito com esse desempenho, até porque a gente está falando de equipes gigantescas aí no cenário nacional, até continental e mundial, por que não, né? Então eu acho que isso é resultado do trabalho, da dedicação, da entrega que esses meninos têm apresentado, da maneira como eles têm treinado e se empenhado e encarado os jogos, que é o mais importante. Eu acho que é uma marca bacana, uma marca histórica, fico feliz de poder fazer parte desse momento. Maurício, boa noite, é Tarska Costa da 102 FM, prazer estar falando com você. Queria que você falasse primeiro do Luan Cândido, né, que marcou contra o Corinthians, agora marca contra o São Paulo, né, contra grandes equipes. Aliás, hoje 2 vezes, né, o primeiro acabou sendo anulado, mas depois ele fez de cabeça. E também eu queria que você falasse o que é que falta ainda para a equipe, né, porque o Bragantino tem demonstrado entrega, tem sido efetivo na marcação, atingiu essa maturidade aí de conseguir segurar os resultados no final, com exceção daquele jogo contra o Ceará em que houve aí 2 acidentes, né? Então o time tem conseguido segurar os resultados, tem criado grandes jogadas, tem variação tática, mas o técnico sempre tem um olhar mais próximo da situação, né? O que é que você entende, o que é que você avalia que ainda falta para a equipe? Olha, Tarso, eu acho que tem aspectos que a gente enxerga e gostaria de desenvolver melhor. Uma questão fundamental é o tempo, né? Porque com jogos em sequência a gente não consegue trabalhar situações em que a gente gostaria de ter um desenvolvimento melhor. Eu não vou pontuá-las de forma específica, porque eu acho que, no geral, a gente tem margem de evolução em todos os sentidos, na saída curta de jogo, na melhor elaboração no terço final, na definição das jogadas, na própria questão da marcação. A gente é uma equipe que tem como identidade pressionar bastante o adversário, mas ainda tem ajustes para a gente fazer, dependendo da forma como o adversário se posiciona, dependendo do desenho que o adversário toma dentro do campo, porque todas essas mudanças envolvem também nuances que a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode encarar o adversário A, B e C da mesma maneira, né? Claro que a gente preserva uma identidade, mas a gente está sempre estudando, está sempre vendo o que eles fazem, está sempre vendo como a gente pode tirar vantagem e minimizar desvantagens. Então, a gente ainda tem um processo de crescimento. Eu acho que o mais bacana da temporada que nós estamos fazendo, da maneira como a gente vem atuando, é que nós ainda somos uma equipe em desenvolvimento, um clube em desenvolvimento. Eu acho que é extraordinário que quem comanda e a direção consiga ser fiel a esse processo e a entender que é isso, que nós estamos construindo uma equipe que tende a entregar os resultados lá na frente, e respeitar os processos, respeitar as dinâmicas. As oscilações vão acontecer, como aconteceram já e como eventualmente pode acontecer na frente, mas a gente tem um norte muito claro, uma direção de onde a gente quer chegar, e ao longo do caminho a gente vai fazendo os ajustes necessários. Abre o microfone aqui, Barbieri. Até como é uma curiosidade, mas eu não sei o que vocês pensam. Na quinta vocês vão enfrentar o Sport, jogo que vem justamente no período que vai ter lá a final. Eu sei que a diretoria trabalha para tentar também antecipar o jogo com o Grêmio, para 4 ou 11 de novembro. A minha pergunta é, o jogo com o Atlético Paranaense no dia 7 não é um jogo que poderia tentar com o Atlético de fazer ele acontecer só após a final da Sul-Americana? Você acha que isso poderia ser interessante? Ou é um jogo também para que você poupe jogadores? Porque como que faz você enfrentar um adversário que depois de 13 dias você vai ter uma grande final? Então você poupa, você coloca um time totalmente diferente para não mostrar nada para o adversário. O que você acha que pode acontecer com a data assim tão próxima? Olha, Sérgio, difícil dizer. Eu acho que a federação não mudaria, porque do ponto de vista da tabela não se justifica. Seria um benefício a ambas as equipes, em detrimento de benefício a outras equipes que também estão nas finais da Copa do Brasil ou da Libertadores e assim por diante, né? Então eu acho que essa não seria uma possibilidade.
Sobre o que a gente vai fazer no jogo, eu acho que tem uma distância ainda, porque posso, de repente, planejar alguma coisa para você, mas pode ser que o contexto no momento lá me obrigue a tomar outra decisão, né? Então eu não quero antecipar essas decisões. Eu acho que essa antecipação de decisões ou essa preocupação antecipada nesse momento não me ajuda, né? E os jogos estão tão em cima um do outro que eu preciso conseguir ter o foco naquilo que efetivamente eu posso controlar, naquilo que efetivamente eu posso ajudar a equipe pensando no próximo adversário. Agora, claro que é uma situação, vamos dizer assim, um pouquinho diferente do habitual, né? Mas faz parte, eu acho que acontece em todas as competições aí do mundo, de uma maneira geral. Você tem as Copas e acaba tendo os compromissos nacionais. Talvez seja uma maneira que o Atlético possa usar para estudar a gente um pouquinho melhor e a gente também, mas nesse momento é difícil fazer alguma afirmação conclusiva nesse sentido. Vitor Hugo, pela 102 FM, e eu queria perguntar para você sobre a próxima partida do Bragantino, que vai ser na quinta-feira contra o Sport, e depois de uma sequência do Massa Bruta enfrentando os times da parte de cima do Brasileirão, agora vai enfrentar o Sport na zona de rebaixamento. O que vocês projetam para esse confronto? Projeto mais um desafio. Eu acho que o Campeonato Brasileiro você não tem refresco, né? Isso é mais do que nítido. Os resultados historicamente demonstram isso. O Sport vem de um momento em que conseguiu algumas vitórias seguidas. Vamos ver como eles vão se comportar amanhã diante do Palmeiras. Enfim, é uma equipe que também está se encontrando na competição. A gente sabe que esses jogos contra equipes que também têm os seus objetivos a alcançar, que no caso é fugir dessa zona que é uma zona complicada, e a gente pode falar bem sobre isso, porque na temporada passada a gente acabou ficando um período longo. A gente sabe que é um momento difícil, mas que é um momento também que os jogadores tendem a mostrar muita raça, muito aguerrimento, muito espírito de luta, né? Então eu acredito que vai ser um desafio, mais um jogo difícil que a gente vai ter em casa, mas a gente vai fazer de tudo para poder vencer.